Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui ao vivo pelo canal Verdade Limitada, mais um episódio da série Desastres Espaciais, trazendo o Homem do Espaço, né, trazendo sua aula aqui. Eu vou estar passando aqui de pronto para a Jaquita dar um alô para todos vocês. Jaquita, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior, Rodrigo. Mais uma aula aqui super legal de série de desastres espaciais. Bora lá, galera. Valeu, Jaquita. Tá passando agora a palavra para o Júnior, né? Júnior, posso dar um alô para a galera e também iniciar aí a explanação do tema, pode ficar à vontade. Beleza, boa noite, Rodrigo, Jaque, boa noite, pessoal que assiste o Verdade Limitada, boa noite, pessoal que assiste o Homem do Espaço, é quase todo mundo mesmo público, meus alunos lá do grupo de WhatsApp, meus apoiadores, obrigado pelo apoio aí de vocês. Semana que vem, como eu já estou avisando, talvez sexta-feira já saia o meu próximo livro, tá? Mas eu vou avisar nas lives. Então, episódio de hoje, gente, já começando. Queria até que o Rodrigo, se já quiser colocar algumas fotos, qualquer foto da Mira aí para a gente começar, Rodrigo, que aí eu já vou contando a história e a gente já vai se ambientando. Deixa eu só ver se eu estou ouvindo direitinho, se a minha voz, meu áudio está legal. Bom, gente, olha só. 1997, houve um incêndio a bordo da Estação Espacial Mir. Foi o primeiro incêndio famoso, tá, digamos assim, a bordo de uma nave espacial tripulada. E pela urgência do assunto, tá, pela urgência do evento, é muito legal que ele caiba aqui na nossa série de desastres espaciais. Esta missão, tá, específica dessa tripulação aí da Mir, ela teve vários percalços, como a gente pode dizer, vários percalços. Hoje eu vou abordar um deles, tá? Porque dá muito pano para manga essa missão aí. Bom, a gente está falando assim da missão da Estação Espacial Mir. Quem é mais novo talvez não vá lembrar, não conhece. É a Estação Espacial Soviética, que a gente já falamos em outras lives, que esteve em órbita de 1986 a 2001. Foi a estação espacial, única estação espacial do mundo naquela época, tá? E muitos astronautas de vários países passaram vários meses na Mir, junto com os russos, com os soviéticos primeiro, e depois com os russos. A gente está vendo aí uma foto da Mir já completa, tá? Ela já com tudo instalado. É uma foto que mostra bem como era a estação espacial. A estação espacial, na época do incidente que eu vou contar agora, estava mais ou menos desse jeito, tá? Bom, o que acontece? Naquela época, estavam sendo realizados os voos do programa chamado Shuttle Mir. Se vocês quiserem procurar na internet Shuttle, Mir, Program, vocês vão achar todos os voos do programa em que o ônibus espacial ele acoplava com a Estação Espacial Mir, normalmente deixando um astronauta americano e trazendo outro, tá? Deixava um, trazia outro, deixava um, trazia outro. Então, tivemos muitos astronautas americanos que trabalharam na Estação Espacial Mir. Entre eles, Andrew Thomas, Jerry Linenger, que é o personagem principal da live de hoje. Tivemos também vários astronautas, Norman Taggart, que foi o primeiro, tá? Tivemos vários, que ficaram, Shannon Lucid, que ficaram vários meses junto com os russos a bordo. Então, os russos sempre tinham e sempre têm o costume de ficar rotacionando as naves Soyuz para garantir que a tripulação sempre tem uma nave para voltar para a Terra. Então, o que acontece? Naquela época havia uma espaçonave acoplada na estação Mir e estavam a bordo desta estação um americano, Jerry Linenger. Se você quiser, Rodrigo, bota uma foto do Linenger aí. Até ele está com a máscara também, pode ser aquela com a máscara também serve. Qualquer foto dele aí. Linenger, estavam ali junto com ele. Isso, aí.
Isso, Jerry Lin. É bom, dá para ver a cara dele porque ele está de máscara, né? A bordo dessa nave espacial, junto com ele, estavam Valery Korzun e Alexander Kaleri, tá? Os 2 astronautas russos que estavam com Jerry Linenger trabalhando na Estação Espacial Mir já há algum tempo. Então, Rodrigo, se você quiser, acha uma foto ali, como a gente já viu, do Korzun e outra do Kaleri. Kaleri, acho que ele tá. Esse é o Alexander Kaleri. Essa foto dele é uma foto tirada para um voo da Estação Espacial Internacional, tá, gente? Por isso que ele está com os emblemas daqui no braço direito, com os emblemas da Estação Espacial Internacional do voo dele. Mas é ele mesmo, só que ele estava um pouco mais novo nessa época, que essa foto é mais recente, o episódio que eu vou contar é antigo. E o Valery Korzun, se não me engano, a foto que você achou dele, o cara estava com a roupa, o traje de pressão americano, tá? Esse não, o Korzun não, é aquele primeiro que você colocou com traje laranja, tá? É uma outra, isso, é uma foto de outra missão dele. Mas tudo bem, não tem problema, esse aí, o Korzun. Bom, o que acontece? Estavam Korzun, Kaleri e Linenger a bordo da Estação Espacial, 3 astronautas a bordo da Estação Espacial Mir, trabalhando lá dentro. Tudo normal, tudo ia normal. Naquela época, deixa eu situar vocês, naquela época havia uma desconfiança, principalmente nos meios de comunicação, de que a Mir estava, a estação já cambaleante, ela estava apresentando defeitos, etc., por já estar no espaço há mais de 11 anos, etc. E o episódio que aconteceu deu mais margem, acendeu a polêmica, né, a celeuma em torno da Estação Espacial Mir ser vista como aquela nave capenga, que na verdade não era verdade, tá? Mas foi o que passou para a imprensa, para a mídia, e foi o que o público leigo em geral ficou pensando, que essa estação espacial estava já decaindo, tá? Estava decaindo no sentido da sua habilidade técnica, né? Da sua complexidade técnica. Bom, como eu falei, sempre tem uma nave Soyuz nova, digamos assim, para trazer os astronautas. Então, eles lançavam uma Soyuz e logo depois, depois da tripulação principal ficar X meses no espaço, lançavam outra e os caras retornavam, ou retornavam na Soyuz mais antiga, ou retornavam na que eles vieram, ou trocavam de nave. Nesse caso, chegou uma outra nave enquanto estava Linenger na estação espacial. Chegou uma nave com Vassily Tsibliev, se o Rodrigo achar a foto dele aí vai ser legal, o Alexander Lazutkin, que também tem bigode, e o alemão Reinhold Ewald. Lazutkin, tá? Vamos ver outra foto. Tsibliev, esse é o Reinhold Ewald, alemão. Perfeito. E o Tsibliev, não, esse é o Kaleri, o Tsibliev também está com a roupa espacial. É a da fotinha, esse aí, Vassily Tsibliev, tá? Inclusive, será tema de um outro acidente no espaço, que eu vou falar também dele, porque que ele foi acusado de uma coisa que ele não, assim, que não era culpa exatamente dele. Mas eu não vou explicar isso agora não, porque vai alongar muito. Bom, estavam esses 6 caras na Estação Mir, 6 cosmonautas na Estação Mir. Um alemão, 4 russos e um americano. Fazendo handover. Iam voltar para a Terra o Kaleri e o Korzun, iriam ficar com o Linenger, o Tsibliev e o Lazutkin. E o alemão ia voltar com Kaleri e Korzun. Certo? Iria fazer a troca de tripulações e o Jerry Linenger ficaria junto com a galera que estava na Mir, tá? Bom, aí o que acontece? Eles fizeram uma série de experimentos na estação espacial e etc., trabalhando muito, etc. O Jerry Linenger, ele médico, tá? Ele é médico formado, médico militar,
ele com várias pós-graduações, etc., em vários hospitais americanos, e também serviu nos fuzileiros navais, se não me engano, como médico e com várias funções nos Marines, correto? Bom, o que acontece? Aí eu explico isso porque vocês vão ver como foi interessante ter um médico a bordo da Estação Espacial nessa ocasião. Bom, estavam os 6 astronautas trabalhando no interior da Mir, e o fato de estarem 6 astronautas trabalhando lá dentro implica no motivo de ter acontecido esse incidente, esse incêndio. Quando tem 3 astronautas a bordo daquela estação espacial, quando tinham 3 cosmonautas, 3 astronautas dentro daquela estação espacial, como vocês podem imaginar, o sistema de suporte vital... Rodrigo, se você quiser botar qualquer foto do interior ou filme daquele lance da Mir, fica bom como se fosse o pano de fundo para minha descrição. Com 3 cosmonautas só, vocês vão imaginar que o consumo de oxigênio é 1. Aí que legal, esse é Tsiblev. Essa é uma imagem daquela época mesmo, tá? O consumo de oxigênio é 1, é um volume. A umidade exalada pela respiração é 1, tá? O calor gerado pelos organismos de 3 astronautas é 1 nível. E quando tem 6 astronautas de uma vez só, vocês vão imaginar que tudo dobra. O consumo de oxigênio, a umidade, o calor gerado pelos astronautas, a utilização do banheiro, etc. Bom, o que isso implica? Estavam 6 caras lá, acostumados, aí essas imagens nós vamos até usar no outro, que essa nave aí voando no espaço assim, vamos usar no outro filme. 6 cosmonautas a bordo da estação espacial, que está, digamos assim, entre aspas, acostumada a funcionar com a tripulação de apenas 2 ou 3 pessoas, tá? Não era de modo nenhum anormal ficarem 6 astronautas lá dentro. Só que, obviamente, isso infligia no sistema de suporte vital uma exigência maior. Bom, o que acontecia? Para gerar mais oxigênio para estes 6 tripulantes, era necessário que fossem acionadas umas velas, tá? É assim mesmo que eles chamam, velas, tá? Velas que queimavam hidróxido de lítio, tá? E perclorato. Dentro do caso de uma vela. Rodrigo, tem uma foto que eu te mandei, aquela foto que eu mandei agora há pouco, vocês vão ver até a posição da vela que deu o problema na estação espacial. Tá? Isso, olha só, gente. Explicando para vocês. A Estação Espacial Mir, como vocês viram naquela foto grande ali, que ela estava lá de fora, ela era composta de vários módulos. Na parte de trás, tinha esse módulo aí, que nós estamos vendo por dentro, e em terra. Isso aí, pessoal, está em terra, obviamente, né? Um treinamento, uma reportagem. É o módulo Kivante 1. Tá? Vocês estão vendo que tem um cara com uma câmera, né? Fotografando alguém, tem um cara de colete, tem um cara com a câmera. Né? Rodrigo, se o mouse estiver aí, ó, tem um carinha com a câmera. Do lado do carinha com a câmera, vocês estão vendo um aparelho grande, que são exatamente... Esses são as velas, tá? A gente fala vela, você pensa que é uma vela, né? Mas a gente chama de vela, candle, como eles chamam em inglês. São as velas que, quando é necessário, os astronautas, os cosmonautas instalam uma, 2, 3 ou 4 velas e acionam 1, 2, 3 ou as 4 velas. E essas velas, pela mistura do perclorato com o lítio, elas fazem uma reação e soltam oxigênio, tá? Existe uma reação química e elas soltam oxigênio na atmosfera da Mir, oxigênio puro, que vai ser misturado com o ar ambiente da estação espacial. Tendo só 3 astronautas a bordo, não é incomum que também se liguem de vez em quando uma vela dessa daí, tá? Mas o normal é quando exige-se mais. Isso hoje, até na Estação Espacial Internacional,
também eles usam essas velas, só que não com tanta frequência, digamos assim, mas ainda usam, tá? Vão usar as velas para produzir oxigênio. Por quê? Júnior, mas a única maneira de produzir oxigênio na estação espacial, seja qualquer uma, é acender essas velas, digamos assim? Não. No caso, a estação Mir, eu vou falar dela, ela tinha o seu sistema de suporte vital feito por, entre outros, uns aparelhos chamados Vosduk e Electron, tá? Entre outros. E de vez em quando podia dar um defeito, como no Electron dava defeito direto, até na estação espacial também dá, ou por algum motivo qualquer técnico, tinham que acender uma dessas velas. O motivo, dessa vez aí, foi ter 6 cosmonautas dentro da estação espacial. Bom, estavam esses astronautas, Curzon, Kaleri, Ewald, Linenger, Tsibliev e Lazutkin, os 6 tinham acabado de jantar. Tomaram sopa, comeram comida russa, americana, não sei o quê, o alemão lá também, todo mundo conversando, não sei o quê. 4 países, né, representados na estação Mir. E foi dada a ordem, a partir de Moscou, para o Lazutkin, aquele do bigodinho, ele ia até aí, onde vocês estão vendo, né, no módulo Quant, perto aí do cara batendo a foto, para ele acionar uma dessas velas, para produzir oxigênio conforme o planejado. Aí estava todo mundo na mesa da Estação Espacial Mir, já terminando de comer, conversando, né? E foi o Lazutkin lá, aí nesse lugar. Ele foi e acionou uma dessas velas e voltou. Vocês estão vendo que tem uma porta, né, redonda, tem uma escotilha redonda aí, né? Então, ele estava... essa escotilha redonda, essa escotilha vai justamente para a traseira da estação espacial. E não está dando para ver, porque a foto está virada para o outro lado, aonde está o fotógrafo que bateu essa foto, é a porta que leva para uma das Soyuz. Estão entendendo? Imagina que você está na porta que leva para uma nave Soyuz, fotografando esses caras. E os astronautas estão lá no fundo daquela porta que vocês estão vendo aí, daquela escotilha. Se não me engano, até lá no fundo dá para ver a mesa que os astronautas jantam. Esse é o painel. Então, os caras estavam lá, conversando, não sei o quê, Lazutkin chegou aí, acionou uma vela e voltou para a mesa. Devagarinho, né? Todo mundo normal e tranquilo. Quando ele acabou de voltar para a mesa, eles ouviram um barulho de queima, perceberam um brilho lá atrás, as portas, por sorte, estavam as portas, claro, abertas, tá? Para facilitar a circulação do ar entre os vários compartimentos, que são feitos, não está aparecendo aí, essa circulação é feita por um tubo, que na estação espacial, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver um tubo semelhante que é usado hoje para a estação espacial, para circular o ar entre os módulos da estação espacial. Bom, aí eles viram esse fogo, né? Esse brilho, esse fogo e o barulho. Aí dizem os astronautas depois, nas entrevistas que a gente lê, que eles nunca puderam imaginar que um fogo pudesse começar tão rápido, de tal maneira possante, e que produzisse tanta fumaça em tão pouco período de tempo. Em 2, 3, 5 segundos, toda essa parte aí da Mir, esse lugar que vocês estão vendo fotografado, lá dentro, na mesa, estava tudo preto de fumaça. Por quê? Essa vela que o Lazutkin ligou, ela estava com defeito. E dentro dela ocorre uma queima. Dessa queima, entre outros produtos, como eu falei, sai o oxigênio, que é dirigido por uma tubulação e entra no sistema, no loop de ventilação da estação espacial. Bom, então o que acontece? Vocês logo vão imaginar, né? A fumaça não foi oxigênio para o tubo e, na verdade,
como a vela explodiu, a fumaça começou a sair por aí, nessa parte. Fumaça e fogo. Eles estavam perfeitamente treinados para um tipo semelhante de emergência como essa. O que acontece? O Linenger, como ele era o americano a bordo, ele não tinha função de comando, ele tinha sido treinado nos ensaios básicos, como esse, o ensaio de emergência, né, que exigia aí esse cuidado todo. E o comandante na bordo ali era o Tsibliev, que estava assumindo o comando da estação espacial. O Korzun era o outro comandante, mas já estava assumido o comando de Tsibliev. E aí cada um deles, conforme o seu treinamento, assumiu na hora uma postura. Então o que acontece? O Lazutkin voltou lá para o fundo da estação espacial. O Tsibliev pegou um extintor de incêndio. O Linenger, rapidamente, ele foi buscar as máscaras de oxigênio. Aí, Rodrigo, caça aquela foto dele com a máscara, que aí vocês vão ver como é que era a máscara de oxigênio da Mir. Isso aí, ó. Ele foi correndo. Isso aí ele fez essa foto para mostrar, tá, como é que a coisa era. E aí, ó, tá vendo um tubo atrás dele, ó? Esse é o tubo de ventilação, um dos vários tubos de ventilação que haviam na estação espacial. Olha só que legal, né? E atrás dele é onde começou essa fumaça toda, pelo que eu posso ver aí, isso exatamente. Atrás dele começou a fumaça. Bom, Linenger foi pegar as máscaras rapidinho, enquanto os outros astronautas foram lá. Lazutkin chegou, pegou um extintor de incêndio, Tsibliev pegou outro extintor de incêndio, Lazutkin chegou primeiro e foi tentar apagar. Na estação espacial haviam, em princípio, entre outros, 2 extintores de incêndio, um de espuma e um de água, de vapor d'água, etc. O primeiro foi o de espuma. O cara tentou, jogou ali, não adiantou nada. Primeiro, que estava a explosão de chamas, saía faísca, fagulha. Dizem os astronautas que parecia fogo de artifício, como a gente joga em São João, né? Aquelas fagulhas. A fagulha chegou a sujar a outra parede do outro lado da vela. Vocês viram, né, que é um compartimento e a vela está para o lado, né, de um lado. Chegou a começar a queimar o outro lado e todo o interior preto de fumaça. Então, disse que o cara não conseguia ver além do nariz, mas ele viu o brilho do fogo ali e aqueles vultos passando. Tsibliev chegou, tentou, com o extintor não conseguiu. Lazutkin veio depois com outro extintor e começou a conseguir apagar. E aí, tipo aí, alguns segundos, 50 segundos, 1 minuto, eles conseguiram apagar a chama, as faíscas, as fagulhas, conseguiram. Só que tem um detalhe, a fumaça continuou. Mas pelo fato do Linenger ter sido tão rápido pegando as máscaras, ele já pegou as máscaras, colocou nele próprio, ele mesmo vestiu uma máscara, já botou a máscara na cabeça do Lazutkin, do outro. O Ewald, o alemão, ficou quieto, porque ele estava ali de gaiato. Ele ficou na dele, ele chegou até a outra espaçonave Soyuz que estava acoplada do outro, lá na frente da Mir. E lembra que eu falei para vocês que, imagina que vocês estavam na porta de acesso e fotografando aqueles caras? A chama estava naquela vela, né? O fogo ali, aquela zona de perigo. Se eles tivessem que abandonar a Mir de repente, eles nem poderiam passar, se a chama continuasse, eles não poderiam passar para outra Soyuz. 6 astronautas e 2 Soyuz, cada uma para 3 pessoas, só a lá da frente que não estava impedida. A nave lá de trás estava impedida até o momento de se debelarem as chamas. E isso passou tudo pela cabeça dos caras em 10 segundos, né? Com as máscaras, eles deram uma sorte tremenda,
E aí o Linenger, ele fala no diário dele que quando eles perceberam esse problema, ele agiu rápido, catou as máscaras para todo mundo e eles não respiraram os produtos tóxicos ali que estavam saindo daquela fumaça. Os caras conseguiram não respirar aquilo de maneira a dar alguma sequela, algum resquício ali. Bom, a estação toda cheia de fumaça preta, já havia sido debelado o incêndio. Qual foi o medo deles? Que o incêndio continuasse, reaparecesse, né? Reignitasse, que o outro lado da parede começasse a... Tinham que ver o que tinha acontecido com o outro lado da parede do Quant, para ver se ali atrás das paredes sempre tem aparelhos, tem tubulação, tem fiação e etc. E a fumaça não baixava, a fumaça não dissipava. O que foi que eles fizeram? Desobstruíram tudo quanto era a passagem de ar, tinha coisa na frente, sacola, mochila, etc. Foram desobstruindo tudo e, naturalmente, os ventiladores, em alguns minutos, vagarosamente, foram limpando a atmosfera. E eles vigiando ali, jogando ali o gás do extintor de incêndio para garantir que não haveria queima de novo, né? Que o incêndio não voltaria. Na hora em que, naquela zorra toda de... O pessoal não se via, só eram vultos. Um para um lado, outro para o outro, não conseguia ver. O Linenger falou que ele pegou as máscaras, deu a máscara para todo mundo. O Lazut, que lembra que eu falei, ele não conseguiu apagar, ele voltou para pegar outro extintor. E o Linenger, enquanto o Kaleri, o Tsiblev foi lá com outro extintor, não estava vendo nada, só viu o brilho do fogo, o Linenger segurou o Tsiblev pelos pés, para ele ficar estabilizado, para ele não sair para um lado para o outro, virou o cara ali para a posição correta, e aí o Tsiblev chegou, conseguiu apontar o extintor para a direção do fogo. Nesse meio tempo, olha só o que é o treinamento, né? O Alexander Kaleri, ele foi lá para o outro lado, chegou num laptop. Se vocês verem fotos da Estação Espacial Mir no interior, do seu interior, na internet, vocês vão ver que tem um monte de laptops, principalmente depois dos anos 90, um monte de laptops lá dentro. Num desses laptops, o Alexander Kaleri digitou rapidinho e imprimiu 2 planos de retorno, que é normal, que tem que ser feito quando a nave vai sair da estação para voltar. O que aconteceu? Olha só como é que é o treinamento. Acontece uma emergência, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, e com toda a calma, esse astronauta chegou, flutuou para o notebook, imprimiu os 2 planos de regresso, botou na mão de um do outro para caso a estação tivesse que ser abandonada. Isso, chega mais para perto dessa foto, por favor. Isso aí, ó. Isso aí é o compartimento de acoplamento frontal, tá, da Mir. Aí, tá dando até para ver uns containers de água e etc, tá? E toda a tubulação que vai para os outros módulos da Mir. Atrás disso aí tudo tem a entrada para uma nave Soyuz, tá? Mas não é o caso, não está aparecendo aí, porque é outra etapa da missão aí que foi fotografado. Por isso está essa confusão aí. Então ele pegou, baixou os 2 planos e já deixou pronto. Acabou que não foi necessário, porque os caras conseguiram debelar o fogo e deixaram a espaçonave, o ar, né, voltar a ser purificado, não acenderam outra vela, claro, né, até é legal falar vela assim, que a gente pensa em vela, né, mas só em sentido figurado, não voltaram a acender para ver qual era o problema, né, para não acontecer novamente, esperaram a fumaça dissipar e voltaram dentro aí de uns 2 ou 3 dias a trabalhar novamente de maneira rotineira. O detalhe, como eu falei aqui, já havia essa desconfiança da Estação Mir estar no Ocidente, né? Da Estação Espacial Mir estar já apresentando sinais de uso, né? Já está meio cambaleante.
E a imprensa, ao invés de ver registrar que os astronautas lidaram muito bem com uma situação super limite no espaço e que a espaçonave tinha conseguido passar, né, por essa provação, digamos assim, né, tão grave e funcionando normalmente depois, sem problema, não. Começou a levantar aquela dúvida, né? Será que é seguro botar um americano na Mir, ela estando desse jeito? Será que ela vai pegar fogo de novo e etc.? Bom, daí foi o início, digamos assim, de maneira assim mais enfática, né, daquele problema, daquela fama da estação espacial passou a ter de uma nave já velha, já caindo aos pedaços, que não era a verdade, tá? Absolutamente não era verdade. Mas é uma coisa que acabou ficando para as pessoas. E motivou, inclusive, que a NASA fizesse um reestudo sobre a viabilidade ou não de manter astronautas lá. Outros astronautas ficaram a bordo da Mir, tá? Mas o programa ele foi sendo lentamente abandonado, até por força da opinião pública, assim, né, dos congressistas, etc., que não queriam nem saber, achavam que a Mir, e como a imprensa falava, que a Mir estava realmente se desmontando no espaço, né, e etc., o que não era verdade, né? Mas foi um dos itens, um dos aspectos que levaram a Mir perdendo, digamos assim, importância até no programa espacial russo, que já estava comprometido com a construção da Estação Espacial Internacional. Os voos para a Estação Mir, o Shuttle Mir, só existiram porque havia já assinado o acordo dos dois países construírem a Estação Espacial Internacional, como começou realmente a ser feita no fim de 1998, no ano seguinte. Entendeu, gente? Então, foi o primeiro grande incêndio, o primeiro incêndio realmente de monta dentro de uma nave espacial tripulada, que demonstrou o quanto é importante ter o treinamento dos caras. Depois do incêndio, o próprio Lineker, que, como eu falei, era médico, ele examinou os caras, examinou a si próprio e viu que, digamos assim, por milagre, não tinham sido intoxicados de maneira nenhuma por conta desse episódio. É isso aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, Rodrigo, estamos aí. Jaque. Alô, alô? Nenhuma pergunta no chat, ô Júnior. Ninguém falou nada, só esse comentário aí que o Espaço Infinito deixou para ti. Beleza. O cenário novo tá legal, mas prefere o antigo. Não, sente falta do antigo. O antigo era eu deitado na cama, pô. Bem que eu queria estar deitado. Mas aí, gente, então o lance é esse. Foi, então, o primeiro incêndio que se experimentou, tá? Numa estação espacial. Esse voo da Estação Mir, ele, como eu falei, nós vamos abordar outro aspecto dele, que foi um choque no espaço, tá? Aliás, 2 choques no espaço, mas isso depois vai ser outro tema, porque nós vamos ter outras ilustrações, outros esquemas, etc., tá? E, mais uma vez, né, eu digo, evidenciou o quanto é importante aqueles treinamentos todos pelos quais os astronautas passam a bordo, para poder entrar a bordo das naves espaciais, para lidar com o treinamento com situações de emergência. Como eu falei, uma parte da equipe fica destinada a pegar os extintores dos mais variados tipos, outra parte da equipe fica dedicada a preparar as naves num caso de emergência. Como eu falei, que o Caleri chegou lá para o notebook e ficou imprimindo, né, no meio daquela zona toda, imprimindo os planos de retorno para as 2 naves, cada nave com um plano de retorno, para entregar na mão dos colegas, para eles, podendo atravessar o local aonde estava pegando fogo, eles entrassem na outra Soyuz e fossem conferindo o plano de retorno, que obviamente não é só no papel, também é passado via rádio por software para o computador da espaçonave, mas eles têm que ter o segmento em mãos também, para poder passar para os seus colegas.
O alemão, Reinhold Ewald, como eu falei, ele era digamos assim, era outro cientista, ele não tinha função de pilotagem, ele ficou quieto na dele, só recebeu a máscara ali e saiu do caminho dos caras que estavam efetivamente ocupados em debelar o incêndio, né? Como eu falei, existiam duas tripulações, uma ia embora, a outra ia voltar, a outra ia ficar dentro da Mir. O Kurzum, comandante, ficou quieto porque assim que chegou a nova tripulação, já foi feita a cerimônia de passagem de comando e passou a ser o Valery, o Vassili Tsiblev. Rodrigo, bota aquele filme de novo, que aí eu comento algumas coisas do filme, faz favor. Que a gente vê um pouquinho de dentro da Mir. Tem umas perguntas que Jaque botou aqui. Isso, botei agora. Enquanto passo as imagens, eu respondo as perguntas. Tá? Vamos lá. Carlos Carbatti. No YouTube tem vídeos sobre alguns radioamadores italianos e outros que captaram e gravaram em maio de 61 uma cosmonauta pedindo socorro. A União Soviética só confirmou que houve lançamento de um satélite. Olha só, Carlos, tem uma live minha que você procura lá no meu canal, que é Cosmonautas Perdidos, se não me engano o título, você vai encontrar lá. É mais um dos mitos, tá? Esses radioamadores se chamavam os irmãos Giudico-Cordiglia, tá? Eram 2 espertalhões que eles tinham. Opa. Tá me ouvindo, Jaqueta? Tô, eu acho que o Júnior que caiu mesmo, né? Acho que o Júnior deu uma congelada ali, ó. A gente aguarda aí pra ele ver se ele consegue retornar. Show. Tirar o compartilhamento de tela. Bom, enquanto o Júnior não volta, né? Tem algumas coisinhas aqui pra falar. Enquanto ele tenta recuperar aí o sinal, tá? Bom, pessoal, vocês sabem que a gente tem toda quinta-feira aqui a nossa série Desastres Espaciais, às 9 da noite. Sendo que na semana que vem, a gente vai ter uma programação... Alô, alô? Opa, Júnior, okay, pronto. Caiu sim. Aqui, como sempre, caiu aqui. Não tem problema, pode continuar que eu vou... Tá. Eu estava falando dos radioamadores, né? Isso. Aí eu não sei a que ponto parou, então vou só reprisar. Então, os 2 radioamadores eram espertalhões, tá? Charlatões, correto? E essa história, o Carlos perguntou, foi inventada, tá? Por eles. Porque eles queriam aparecer, né? Os jornalistas ficaram amigos deles e estavam lá todo dia e criaram essas histórias malucas. Eles, inclusive, até depois de velhos, continuaram safados e continuaram inventando história, tá? Então, isso aí você esquece. Como eu falei, tem um vídeo no Homem do Espaço sobre isso, acho que é Cosmonautas Perdidos, é uma coisa assim, procura lá, já faz acho que uns 2 meses que eu fiz, tem até a cara deles, tá? Júnior, Oi. Cosmonautas Perdidos, a farsa? Isso! Já postei aqui o link. Aqui. Isso, tá, Carlos? Cosmonautas Perdidos, a farsa. Já que você tinha posto e eu perdi, uma outra pergunta do Ricardo Brunialt, que eu não li direito. Tá, eu leio eu acho que era sobre o sistema de apagar incêndio. Em prédios, o Ricardo Brunialt fala, em prédios há sistemas de combate a incêndio ativos, automáticos e passivos manuais. Eu acho que o que seria equivalente desses parâmetros de segurança na ISS? Olha só, na estação espacial, o melhor, o ideal, o modo ideal de você apagar um incêndio seria você despressurizar a cabine para que a chama não tivesse meio de continuar, tá? De proliferar.
O detalhe é que isso é uma manobra muito trabalhosa, tá? E só deveria ser feita, se feita, no último dos últimos dos casos, tá? Uma espaçonave pequena, tudo bem. Mas mesmo assim ainda é uma tarefa que não é você não é só abrir uma torneira para deixar o ar escapar, não é assim. O meio que se utiliza realmente é o de debelar as chamas com os extintores de incêndio portáteis, tá? Que até, se a gente procurar fotos na internet, a gente vê uns extintorzinhos pequenininhos, ou as latinhas pequenininhas, bem portáteis, certo? A estação não tem o equivalente aos sprinklers que tem nos prédios, ela não tem, não há como ter isso. Outro detalhe é que uma chama num ambiente sem gravidade, onde não há convecção, ela não vai subir, ela tende a ficar só naquela região globular ali em torno dela. Tem até algumas experiências que a gente vê com chama no espaço, tá? Agora, o que acontece? Ali na Mir, o que aconteceu? A fumaça se espalhou porque, como eu falei, tem os ventiladores que fazem circular o ar e aqueles tubos. Então, a fumaça espalhou. Se tivesse tudo desligado, a fumaça não ia se propagar com a rapidez gigantesca que se propagou antes. E as chamas iriam ficar, digamos assim, mais tímidas, né? Digamos assim, né? Mas, claro que foi uma ignição muito forte, porque a vela, né, ela é feita para produzir o oxigênio mediante a queima, tá? Isolar a fumaça. E combate passivo, criar compartimento no próprio projeto do edifício para isolar a fumaça. Aí sim, Ricardo, porque nós temos combate passivo, pelo que o pouco que eu posso, que eu sei, aquelas portas, né, estanques não, aquelas portas blindadas, né, que em tese impedem que a chama se propague com rapidez de um aposento ao outro do prédio. Também pode ser feito na estação espacial, e aí é o motivo dos caras baixarem o plano de voo para poder escapar da estação, né? Uma em cada Soyuz. Os caras entram, fecham as portas e deixam a estação pegar fogo, né? E aí se afastam da estação dentro do Soyuz. Num cenário muito ficção científica, eles poderiam se afastar da estação, pelo o comando de terra ordenar que a estação se despressurize automaticamente, e assim que ela se despressurizar, as válvulas se fecham e ela é repressurizada e os caras voltam para a estação. Eu estou dizendo que é um cenário de ficção científica, tá? Porque as coisas nunca são fáceis como a gente vê em Hollywood, tá? Mas, assim, em princípio, é uma possibilidade, tá? Seria, se você fechar os compartimentos, entrar na nave, se afastar, despressurizar aquele compartimento ou todo o conjunto, talvez só o compartimento, né? Se é que há possibilidade técnica disso. E você voltar depois. O detalhe é que, no caso, por exemplo, da Mir, você poderia despressurizar apenas a parte frontal da Mir e algumas partes de outros módulos, tá? Você despressurizar toda a estação espacial requeriria uns procedimentos técnicos que, na hora de uma emergência, você tentando salvar a tua vida, é muito difícil que os caras tenham condições de fazer isso. Por isso que a emergência, como o próprio nome diz, inclui abandonar o veículo espacial, abandonar a estação a bordo de uma das Soyuz. Entendeu? É isso. Eu acho que deu para o pessoal entender bem, né? Bota só o vídeo, Rodrigo, a gente encerra com eu mostrando, descrevendo alguma coisa, aquele que o cara está flutuando lá dentro. Aí, gente, essas experiências, de vez em quando a gente vê, experiência de chama no espaço, é justamente também para se acessar como é a propagação de chamas numa nave espacial. Aí, ó, Tsibliev a bordo da Mir, ele está até com a logo da RKA, a antiga agência espacial russa, né? Ali, ó, a RKA,
Tá, ele é justamente o emblema da missão onde ele está já com a bandeira da Rússia, naquela época já era a Rússia, né? Ele está usando um traje espacial chamado Pinguim, tá? É o traje Pinguim, esse traje azul é o traje Pinguim. Por que é traje Pinguim? Porque ele tem umas bandas de borracha costuradas que dificultam o movimento do astronauta a bordo, tá? Para que ele force mais os músculos. Então, e ele em terra fica andando igual um pinguim. No espaço, obviamente, que não tem o menor problema, né? E a gente está vendo a nave Progress, ela já rodopiando aí, porque vai ser o tema de uma outra acidente. Aí também, nós podemos até guardar esse vídeo, porque o Tsiblev está controlando a nave por controle remoto. Esse equipamento estava lá na Mir nesse dia também, tá? Esse equipamento se chama TORU, T-O-R-U, que é o equipamento que controla. Tem na Estação Espacial Internacional também. O cara de dentro da Estação Espacial, ele olha para essa tela e ele pilota a Soyuz, pilota a Progress, lá de dentro da nave, da estação, até a Progress chegar. Aí, ó, isso aí é uma cabine individual, isso aí, ó, essa é a cabine individual da Mir. A Mir tinha dois dormitórios, pequenininhos, 1 metro e pouco assim, por 80 centímetros, tá? Com essa janela, uma janela. Essa janela tinha uma fechadura, digamos assim. Não sei se vocês já viram a câmera fotográfica, que o diafragma é um negocinho que fecha assim, um monte de dentes assim. Ela tinha, pena que não dá para ver, que esse vídeo não deve mostrar. Ele girava uma manivelinha e essa janela fechava igual um olho assim, fechava. Igual um olho não, ela fechava assim, como um diafragma. Depois vocês procurem diafragma de máquina fotográfica, vocês vão ver como é que é maneiro. Então a Mir tinha 2 cabines individuais, os caras dormiam na cabine, 2 cosmonautas, o resto dormia em saco de dormir, tá? Amarrava o saco de dormir onde desce e dormia em saco de dormir. Na estação espacial, no módulo russo, também tem 2 cabines iguaizinhas às da Mir. Por quê? O módulo de serviço da estação espacial, ele é uma cópia quase idêntica à Mir, porque o Zvezda, que é o módulo de serviço, ele era o aparelho backup da estação Mir em 1985-86 e foi reformado para a estação espacial. Então, gente, o módulo da estação espacial, o módulo russo de serviço, ele é de 1980 e poucos e está até hoje funcionando direitinho lá, quase igual à Estação Espacial Mir. E aí as imagens aí, esse é um vídeo, gente, que depois a gente vai passar na próxima vez. É um vídeo porque ele fala um pouco do incêndio e do acidente com o cargueiro espacial que aconteceu depois. Essa missão foi muito, digamos assim, bem emocionante, porque com esses caras aí dentro aconteceram incêndio, batida e etc, um monte de coisa, tá? Que outra pergunta aqui, Carlos Cabate. É verdade que quando os primeiros astronautas americanos na Lua, Apolo 11, a NASA detectou um objeto estranho que passou perto, que na verdade era uma sonda da União Soviética acima deles, espatifou na Lua? Não. Na época da Apolo 11, foi lançada antes do Apolo 11 a Luna 15, tá? Que era a última esperança dos russos de trazer uma pazinha de um montinho de terreno lunar antes da Apolo voltar, a nave automática. Só que eles lançaram, não teve nada de detectar nada. Eles anunciaram que lançaram a Luna 15, passaram os parâmetros do voo da Luna 15 para a NASA, porque a NASA ficou, né? Poxa, passaram por gentileza os parâmetros para demonstrar que não iria haver nenhum tipo de interferência, principalmente chocar uma com a outra, nem pensar, mas sim interferência de rádio ou qualquer outra assim, uma gentileza, passaram, a NASA sabia direitinho, né? Imaginava-se que a Luna 15 ia pousar antes dos caras na Lua e ia conseguir voltar antes dos americanos com 300 gramas mais ou menos de amostra lunar, tá? Então, nada a ver, lance da NASA detectar e etc, tá? Esse negócio de objeto estranho também,
o pessoal fala, né, que viu um OVNI, o pessoal da Apollo viu OVNI, tudo besteira também, porque o mais provável que esse objeto tenha sido, nas palavras dos próprios astronautas, era uma parte do SLA, Spacecraft Launch Adapter, o adaptador do módulo lunar que ficava embaixo da Apollo, saía umas pétalas, ele desmontava em 4 partes, 4 pétalas, e elas seguiam a nave, tá? Então eles podiam ver de longe um brilhinho que talvez era uma dessas pétalas do SLA, tá? Do adaptador de lançamento da nave Apollo mesmo. Então, nada a ver esse negócio de UFO no espaço, esquece isso aí que quando se tem uma explicação ou quando se não tem, você pode crer que ou é lixo espacial, ou é gelo, ou é algo assim explicável tecnicamente, tá? Então isso aí é tudo besteira. É isso aí, cara. Bom, eu acho que tá show. Por hoje é só, galera. Mas antes de vocês irem, a gente tem um anúncio aqui para fazer. Jaquita, quer falar o anúncio que a gente vai fazer uma mudança aí na próxima semana? Pode ficar à vontade, Jaquita. Então, gente, como todo mundo sabe aí, ou quase todo mundo sabe, dia 20, né, aniversário da Apollo 11. E eu resolvi fazer lá no meu canal uma homenagenzinha, né, Apollo 11. Aí o Júnior vai estar lá falando com a gente sobre isso e dando a aulinha dele lá daí no meu canal, quinta-feira, dia 20, às 21 horas, tá legal? Mais adiante a gente vai divulgar direitinho os links, tudo certinho. Passo para o Júnior também. Beleza. Com certeza. E na quinta-feira, então, a gente não vai ter aqui no canal Verdade Limitada, tá? Como de costume, a gente vai fazer no canal da Jaquita. O link da sala já criada eu vou deixar na descrição, mas com o decorrer da semana a gente vai estar por aí divulgando mais aí para lembrar vocês, tá, galera? Então, pessoal, com isso a gente vai encerrar por hoje, tá? Eu vou passar a palavra novamente para a Jaquita das suas considerações finais. Jaquita, pode ficar à vontade. Então, uma boa noite, pessoal do chat aí, compareceu, fazendo perguntas. Um abraço a todos que eu não mandei antes no início, né? Valeu, Júnior, por mais essa aula aí. A Mir também foi realmente emocionante esse capítulo aí, né? E obrigado, Rodrigo, pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Até quinta, lá no meu canal, pessoal. Até quinta. Valeu, Jaquita. Júnior, pode ficar à vontade. Considerações finais também, seus anúncios também, sua lojinha, inclusive. Beleza. Então, gente, então, mais uma vez aí, estamos juntos. Então, aí eu vou avisar, a gente vai avisar sobre a semana que vem. Daqui a pouco, mais na madrugada aí, devo estar lá no Serjão transmitindo o lançamento do Canopus, tá? Já acho que vai ser umas 3 da manhã, vou tentar ficar acordado lá. E semana que vem, aí eu já aviso todo mundo com o lançamento do livro, como fazer para encomendar e a gente vai enviar, eu vou enviar pelo correio, tá show? Então a gente se vê ou hoje mais tarde e na próxima semana aí, Rodrigo. Valeu, tamo junto. Valeu, Júnior. Pessoal, o link do canal Homem do Espaço está na descrição do vídeo, assim como o do canal da Jaquita também. Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Vamos!